O meu mundo não é um mundo de coisas objetivas. E é por isso que muitas vezes, quando eu fico doente, eu tento ser o mais objetiva possível, porque eu não trabalho com a mesma, assim, com a mesma matéria de lore. A minha matéria é difusa. A maior parte do tempo ela é difusa e confusa. E eu tenho que ficar sempre desembaraçando nós, entendeu? Momentos assim, quando nós temos uma dor muito forte física ou uma dor muito forte emocional, é quando somos mais verdadeiros também. Porque é como se estivéssemos encurralados. Estava levando a vida no automático, né? Quando a gente dá um baque, a gente vai lembrar que a vida tá ali pra gente viver ela, né? Não pra deixar ela passar. E uma das coisas que eu achei interessante é que os atletas de alta competição, como têm essa dor permanente, eles sabem se comerem açúcar, o venenoso, não é? O açúcar artificial que está na comida ou que colocamos na comida, ou se exagerarem na alimentação, ou exagerarem no descanso, ou exagerarem, enfim, se exagerarem, eles vão sofrer mais. Então esse é o limite deles. E quando você vê um atleta, eu não bebo isto, eu não como isto, você fica uau, não é uau só, é uau, ele sabe que se fizer aquilo vai sofrer. O rendimento dele vai lá para baixo. E é a conversa com a dor, né? Eu pergunto a todas as pessoas, onde é que te dói? É uma dor física, é uma dor emocional, que dor é? E porquê? Que vida é que você leva que faz com que essa dor seja boa na medida em que depois faz uma coisa boa acontecer, ou essa dor é preciso estar atento e resolvê-la porque isso está a danificar a sua saúde e a piorar a sua vida. Então, hoje temos aqui a presença de Lauren Nunes, uma otorrinolaringologista com várias especializações, né? Porque não é, você se disser a sua profissão é só otorrinolaringologista? Eu sou especialista em otorrinolaringologia e tenho uma super especialidade em otologia, são as doenças cirúrgicas, eu faço cirurgias de ouvido, então sou mais focado nessa área. Ana Ribeiro, fonoaudiólogo e diretora de teatro, de cinema e tal, quer dizer, essa área também é outro tipo de dor, mas que também gostava de ouvi-la falar sobre fonoaudiologia. Eu queria fazer uma pergunta a elas as duas. Medicamente, como é que alguém que está no vosso lugar lida com uma pessoa que chega, que vocês percebem que ela está com uma dor muito incomodativa, uma dor grave e uma dor que nem permite que essa pessoa explique bem o que ela tem? É muito comum na minha área ter pacientes com dores agudas, né? Então, seja dores de ouvido, uma dor intensa na garganta, uma sinusite com dor facial, seja a causa. Então, mas é muito comum chegar ao meu consultório, na emergência, pacientes com esses quadros de dores agudas. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar acalmar o paciente, tentar relaxar o paciente, que ele já chega muito estressado, muito ansioso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que está acontecendo e tentar acalmar o paciente e, obviamente, fazer de tudo para que aquela dor seja resolvida o quanto antes, através, obviamente, de medicações. Mas você também saber acalmar o paciente é muito importante. Quando eu recebo pessoas que sentem dor no consultório, elas não sentem nenhuma dor física. Dor física para mim já é um alarme de que o corpo está acordando, que eu trabalho, vamos dizer assim, com anestesia de lado, o cara teve um derrame, então fica com uma parestesia, ou de alguma maneira perde movimento, quer dizer, mas isso não dói pelo lado de fora, doendo muito pelo lado de dentro. Então, eu preciso muito estar atenta para qualificar o nível de impotência que a pessoa tem, o nível de frustração que a pessoa tem, e a partir daí usar a frustração um pouco como estímulo e não como uma forma dela descer a ladeira totalmente na depressão. Exato. Entendeu? Então, ao não sentir dor física e ao ficar incapaz de um membro, isso provoca uma dor emocional. É pior até, porque eu tenho pacientes que perdem a capacidade de se comunicar. Quer dizer, que
perdem a capacidade de colocar em palavras a frustração, a impotência, o fato delas perceberem que as pessoas não compreendem quando ela fala e ela não conseguir remediar. Agora, no desporto temos um outro lado, que é, você sabe que se você quiser levar ter uma carreira profissional esportiva, você tem que ter ou desenvolver uma tolerância à dor. Eu não sei, também queria te perguntar a você se isso é possível, se é possível desenvolver a tolerância à dor, até para continuar este raciocínio. Você acha que sim? Sim, com certeza. Aí vem a mente, né, junto, né? Mas assim, o atleta, de modo geral, ele está acostumado a sentir dor, né? Não conheço um atleta que ele não tenha uma dor diária, seja em que parte do corpo. Mas eles já estão acostumados, eles sabem que para atingir aquele nível de profissão, de atletismo, de profissão esportiva, ele precisa passar por algumas fases de desenvolvimento muscular e sofrimento muscular, sem dúvida, e eles já estão acostumados a isso. Eles sabem que para conseguir ser atletas de alta performance, né, eles precisam passar por essas situações. E dor faz parte. Vamos a Carlos, ¿no? Ninguno. Señores, continuamos. Por exemplo, quando você pega um cara que tem afasia, a possibilidade dele se suicidar aumenta significativamente. Porque afasia é quando você tem uma lesão cerebral e quebra, vamos dizer assim, corrompe a área da linguagem. Barefoot, boom. What's this? The big end right there, end of the football. Então, ou você fala por um fragmento, como aquele mendigo francês que fica: oi, tudo bem? Tantã, 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 que para nós, no resto do mundo, ficou tantã doido. Não era doido, era fásico, né? Você vai ficar com essa partícula durante 6 meses, durante 1 ano, durante 2 anos. Nós não temos essa resposta. Não é como uma dor de ouvido que o Lorian vai dizer: olha, você está sentindo muita dor, mas vai sentir muita dor 3 dias, 4 dias, 1 semana. Ou só vai ficar bom quando eu fizer cirurgia. Eu não posso dizer isso a ninguém, eu não sei. O que é exatamente a dor e o que chega aqui como dor. Quer dizer, o nível de dor que existe fisicamente e o nível de dor que nós sentimos aqui. Não sei se vocês já leram sobre isso ou tentam passar isso para as pessoas com quem vocês lidam, porque uma vez uma senhora disse-me: quando você tem uma dor de cabeça, você imagina uma caixa e imagina uma cobra e você tenta colocar essa cobra dentro da caixa. No momento em que você conseguir colocar a cobra dentro dessa caixa e fechar, tudo isto um exercício mental, a dor passa. E a verdade é que quando a minha dor de cabeça não passa, eu não consigo fazer aquilo. A cobra só foge sempre. Tudo na nossa cabeça, né? Tudo é a forma que a gente lidar com aquela sensação que está aparecendo, independente da origem daquilo ali, mas tudo está na cabeça, né? Claro que tem pessoas que são mais sensíveis que outras, mas a questão desse exercício mental de mudar o foco, né? Para você não se preocupar, não, por exemplo, tem pacientes que têm zumbido crônico, por exemplo, não é uma coisa dolorosa, mas só para uma analogia. Então tem zumbido, um barulho intenso no ouvido, e quanto mais ele se foca naquele barulho, ele aumenta, é uma tendência a aumentar mesmo a sensação do barulho. Então é a mesma coisa em relação à dor. Se você ficar focando, meu pé está doendo, vai aumentar essa dor. A tendência é você lembrar mais dela e ela. Então, no momento que você se foca, faz esse exercício para mudar, né? Para pensar em outra coisa aqui, a tendência é diminuir mesmo. Então, tudo está na cabeça. A questão, os atletas usam isso com certeza para poder se acostumar, digamos assim, com aquele tipo de dor que está ali diariamente no corpo deles. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer do ponto de vista das pessoas. Quer dizer, eu sempre falo, dor para mim é uma coisa boa. Porque o corpo está me dizendo que aquele pedaço existe. Se existe, está sendo percebido.
Porque eu trabalho muitas vezes com a ausência absoluta daquilo que para a vida das pessoas é normal, né? Mas do ponto de vista de quem sente dor, e todo mundo aqui já sentiu sua dor, né? O foco vai para a dor para a gente tomar, afinal, uma providência. Se a gente esquece que a dor está sinalizando, olha, esse pedaço aqui está meio ruim, hein, pessoal? Acorda aí, tem que fazer alguma coisa. Se for uma dorzinha ou uma dor que você consegue ultrapassar, muitas vezes você não dá a atenção necessária àquilo que você também tem que prestar. Os atletas de rugby são conhecidos por serem bravos. Eles magoam seriamente, muito regularmente, e estão ali bravos. As pessoas, o árbitro e o treinador têm de ir buscá-lo ao campo para vir embora. Você não pode continuar, mas eu quero continuar. Às vezes, nem vou falar em exemplos, porque são coisas, às vezes, bem graves que lhes acontecem. E outros atletas. E isso é um valor nobre do desporto que eu gosto de ver. Foi isso que eu fui procurar quando eu me enfiei de cabeça no mundo esportivo. Mas depois há uma modalidade que é a rainha, que é o futebol, que promove o contrário. Promove o atleta que não está a sentir nada, mas faz de conta, para poder usufruir uma falta, usufruir um penalti, usufruir uma vitória, enfim, fica uma mastigada de valores. E eu conversava com os meus alunos, eu passo sempre essa informação, cuidado, vocês queixem-se exatamente do que sentem, porque um dia, 2, 3, vocês sentem um pouquinho e dizem que é muito, um dia vai ser uma coisa grave e o professor pode não prestar muita atenção, porque é mais uma vez um exagero. Os meninos hoje em dia estão habituados a deitar no sofá, a deitar em qualquer lado. Então chegavam à aula de atividade física e às vezes, depois de um exercício e tal, aí atiravam-se para o chão, deitavam-se no chão. Quando eu estava a organizá-los de novo para fazer outro exercício, eu via 2 ou 3 no chão. Eu dizia sempre, gente, isso é um sinal para mim de urgência, de pânico. O aluno sentiu-se mal, o aluno perdeu os sentidos, o aluno... Aí eles, com aquela cara, não, professora, os jogadores de futebol também fazem isso. Disse, gente, entendam, isso é um sinal de alarme para mim. Por favor, não façam isso, tá? Ai, não é por causa de mau comportamento. Não é mau comportamento que me interessa, é um sinal de alarme. Uma pessoa que está deitada num lugar onde existe atividade física, ela não está bem. Atividade física. Eu imagino que também chegam ao consultório pessoas com vocês que têm isto e dizem que têm isto, e outras que têm isto e dizem que têm isto, certo? Como é que vocês conseguem? É complicadíssimo. O paciente mais difícil de lidar é justamente esse paciente que chega com dores diversas em todos os lugares que você imaginar, e quando você avalia o paciente ele não tem nada. Então tem uma coisa mínima que não justifica tantos sintomas. Tá? Então assim, não tenha dúvida que são pacientes que têm uma tendência à depressão, são pacientes que têm alguma alteração. A depressão realmente é a doença do século, então é muito, cada vez mais comum a gente ver pacientes, principalmente pacientes mais velhos até, pacientes que já estão sozinhos ou porque pararam de trabalhar, por diversos motivos, não tem necessidade de chamar a atenção dos filhos, que não dão mais tanto apoio, pacientes que são viúvos, é muito comum, tá? Então são pacientes difíceis de trabalhar no dia a dia, de lidar com esse tipo de paciente, porque eles chegam se queixando de muitas dores que você, por mais diversos tratamentos que você faça, não tem resultado, porque não vai ter resultado mesmo, porque o problema está aqui na cabeça. As pessoas hoje em dia elas têm que saber justamente desfocar das preocupações. Tem pessoas que gostam, parece que, de se focar em coisas pequenas e daquilo ali se transforma em uma coisa enorme. Então as pessoas querem ser felizes, elas têm que saber que quanto mais
se você se desfocar daquilo, tentar ser feliz, não vou me preocupar com a dor que eu estou sentindo, vou me preocupar com outra coisa, seja com a televisão, que seja. As pessoas não têm que se esconder atrás das palavras. Já recebi, acho que o Lauren também, você também, pessoas que falam, a impressão que eu tenho, sendo hiperativa e conseguindo fazer imagens das coisas, é que está derrubando um caminhão de palavras em cima de mim e eu fico tentando sobreviver à quantidade de palavras. E assim, afinal, o que a pessoa está querendo me dizer? Porque são tantas palavras querendo dizer. Essa semana mesmo já aconteceu isso comigo, com você também. São tantas palavras que você fica, mas qual é a intenção da pessoa? O que ela quer de mim? O que ela quer falar comigo? Afinal, ela veio aqui e está tentando me contar alguma coisa. O que ela quer me contar? Porque são tantos caminhos. Eu me sinto num labirinto, onde, apesar das indicações servirem para eu me perder mais, eu preciso me localizar sozinha, entrar naquela mente, tira isso daqui, essas palavras não servem para nada, qual era essa intenção, o que é que ela não disse que é importante, e ver o corpo inteiro, a pessoa inteira como uma entidade comunicante, porque às vezes a pessoa fala, chega no final de tudo que ela falou, ela nem sabe por que é que ela começou a falar. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu disse, boa pergunta, também queria saber. Porque eu não sei, não posso te ajudar. Enquanto ela não souber colocar com palavras, é um espaço, precisa ser arejado. Você invade aquilo com sintomas e palavras e dores. Chega uma hora que você fica aturdido. O balé, principalmente o balé, em que as pessoas não podem parar um bailado e eu estou aqui com um problema, vem o spray, chama o fisioterapeuta, está aí um fisioterapeuta. Não existe isso. Então muitas vezes eu gosto de passar a mensagem aos atletas que a nobreza de um atleta está em cuidar do seu corpo para poder obter os seus resultados, e quando sofre alguma coisa é muito mais nobre e muito mais correto ele demonstrar a dor que realmente teve. E eu acho que o público reconhece mais valor a esse atleta, que se a gente sente que ele teve ali uma lesão ou sofreu um traumatismo que é rápido, a dor vai passar, não teve consequências, e você olha e diz, poxa, ele magoou-se. Aí o cara levanta-se e tal, e a gente olha, não se magoou e, poxa, ele vai continuar, uau, não é grave, que bom. As pessoas aguentam a dor porque elas têm um objetivo para aquela dor. Isso. Né? Então a pessoa que mantém uma dor e fica se queixando, se preocupando, porque não está pensando que não tem um objetivo de vida, provavelmente, ou que seja ser feliz, ou seja, que o atleta ele está ali, eu vou aguentar a dor porque eu quero ganhar aquele campeonato, eu quero fazer essa apresentação bem feita, então eu aguento aquela dor. Ele tem um foco, ele tem um objetivo para ser resolvido e para ser buscado. Pense em alguma coisa que vai te fazer feliz, procure uma coisa para fazer diferente do que você faz no dia a dia, né? Mude o seu foco, para justamente não ficar se preocupando com aquilo ali. Né? Às vezes é para chamarem atenção também, né? Também, não tenho dúvida, tudo na mente, tudo está na cabeça. Assim, resume, triste é aquela pessoa que só tem esse único meio de chamar a atenção de todas as outras no curso da vida, né? Se só sobra para você a sua dor, para alguém te dar atenção, é porque você está mesmo muito, muito só. Realmente a pessoa está a perseguir um objetivo e eu acho que eu consigo. Aí se abrisse a mão não corria bem. E é uma coisa, a pessoa não entende o que se passa, não sabe também porque o que tem dentro. Aí pensa, isto deve ser um parafuso, não é? O raciocínio é diferente quando a pessoa tem falta de informação também, não é? O cara acaba de operar o ouvido, sente dor ou sente a satisfação de ouvir? É que tá, depende do paciente, né? Depende do paciente. Tem pacientes que, como eu falei, a gente já falou aqui, são pacientes que gostam de se queixar por qualquer coisa. Então, tem pessoas que começam a sentir dor no ouvido depois da cirurgia, essa dor vai pro braço, vai pra mão, vai pra perna. É impressionante, mas é sério. Já tem pacientes que não
vai resolver, tinha que fazer cirurgia, estou me sentindo muito bem, incomoda um pouquinho, mas nada demais. Então você vê que tudo vai de acordo com a personalidade de cada pessoa, né? De como é que a pessoa lidar com a vida, né? Então, Você tem que saber ouvir as pessoas, você ouve. E muitas vezes dá respostas muito curtas. Às vezes até eu acho que você espera que as pessoas encontrem a sua resposta. Como é que você consegue lidar com isso em questões de dor? Isto é, você olha para uma pessoa que tem um problema, você sabe que é melhor você esperar que ela encontre a resposta, mas ela vai sofrer durante aquele tempo. E perceber o que está acontecendo quando a gente nomeia o que está acontecendo. Existem pessoas para quem eu falo exatamente o que ela precisa ouvir. Existem pessoas que eu coloco de frente para aquilo que elas precisam dizer. Mas é um jogo, onde um pouquinho eu dou uma palavra, não, acho que com palavras então vão pegar a pessoa e puxar. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem medo. Não adianta uma pessoa dizer, não precisa ter medo, vai, não precisa ter medo. Porque a pessoa vai ficando ansiosa com aquilo. Ela precisa ficar de frente para o medo e dizer, eu posso dar um passo, eu consigo dar 2 passos. E ela saber que tem alguém que está ali fingindo que não está vendo, fingindo que não está estimulando, mas que tem uma mão ali por trás dela o tempo inteiro. É um pouco diante da comunicação como as pessoas se sentem. Então o meu mundo não é um mundo de coisas objetivas. E é por isso que muitas vezes quando eu fico doente eu tento ser o mais objetiva possível, porque eu não trabalho com a mesma, assim, com a mesma matéria de lore, a minha matéria é difusa. A maior parte do tempo ela é difusa e confusa. E eu tenho que ficar sempre desembaraçando nós, entendeu? E quando as pessoas estão com uma dor muito forte, também têm que ser verdadeiras, não tem outra saída. Quando temos uma doença terminal, mesma coisa, a pessoa já percebe que não é para perder tempo. Porquê é que nós só fazemos isso nessas horas? É uma coisa que me incomoda. Parece que é um hábito de fazer de conta, tudo é leve. Aí quando levamos um pã, aí, opa, isto é importante. Agora é tempo, tenho que aproveitar o tempo todo para fazer isto, dizer isto, enfim, é assustador um pouco. não sei se vai dar o tempo para ser feliz, né? Não estava fazendo, a gente estava levando a vida no automático, né? Quando a gente dá um baque, a gente vai lembrar que a vida está ali, pra gente viver ela, né? E não para deixar ela passar. Pode ir latino. Fica próximo, hein? Deixa para o próximo resto. Tchau, tchau. Não, eu vou chorar. Elisa Negrejou, ela não disse, eu vou chorar. Não vou chorar. Foi quase. Meu facílimo. Você é facílimo. Fazer o terceiro.